Bom dia, crianças! E hoje nós vamos dar início a mais uma aula. Vamos encerrar a nossa semana com chave de ouro. Ter fé, ter esperança, acreditar que tudo isso que nós estamos vivendo, que vai passar. Que nós sejamos fortes, que nós não desistamos e que nós sejamos capazes, de enfrentar tudo isso de cabeça erguida. E porque vai chegar um momento que nós vamos superar tudo isso e vamos poder seguir a nossa vida normalmente, E é isso que a gente tem que acreditar. Um grande beijo. E hoje, dia 24 de julho de 2020, sexta-feira, nós vamos dar início então à nossa aulinha de hoje. De acordo com o nosso planejamento, hoje nós vamos ver os numerais do 200 até o 300 e dizer que essa semana nós fizemos a revisão, daqueles números que a gente já tinha aprendido desde lá do início do ano, E agora nós estamos fazendo a revisão até a gente poder continuar de onde a gente parou, tá? Então, hoje nós vamos ver do 200 até o 300. E em ciências, hoje nós vamos falar das abelhas. Por que nós vamos falar das abelhas? Porque o nosso assunto do livro de português hoje é sobre as abelhas, Então, nós vamos entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho das abelhas, para a gente poder fazer as nossas atividades do livro de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho das abelhas, tá? Mas essa parte de ciências, vocês não precisam copiar nada no caderno. É simplesmente uma explicação para que vocês fiquem por dentro, tá? E aprendam um pouquinho mais. Nós vamos trazer essa parte como algumas curiosidades, tá? Então, curiosidades sobre as abelhas. Então, aqui nós temos uma colmeia, com várias abelhas. E eu queria dizer para vocês neste momento que dentro de uma colmeia, embora pareçam que todas as abelhas são iguais, elas não são. Então, nós temos aqui 3 integrantes da colmeia. Nós temos a abelha rainha, nós temos as operárias, que são a maioria das abelhas, e nós temos o zangão. A rainha é a fêmea, principal das abelhas, e o zangão é o macho, que é utilizado na parte de reprodução da espécie. Então, no caso da rainha, há apenas uma rainha na colmeia. O seu trabalho é botar ovos e presidir a colmeia. Então, é ela que é a líder, que é a chefe de toda a colmeia. Os zangões são os únicos machos da colmeia e sua principal função é fecundar a rainha virgem. Então, a única função do zangão é fecundar a rainha para que nasça novas abelhas. Agora, as operárias, que são a maioria, todas as abelhas operárias são do sexo feminino. Então, o único macho que vai ter na colmeia vai ser o zangão, porque todas são femininas. A rainha, que só tem uma, e as operárias também todas são do sexo feminino. Seu papel é coletar comida e água, cuidar das larvas e proteger a colmeia. Então, vamos ver. Vida das abelhas. As abelhas são insetos que vivem em colmeias. Então, isso daqui é uma colmeia, ó. Olhem lá que legal. Cada colmeia é constituída por 80.000 abelhas. Olha quantas abelhas que tem dentro de uma colmeia. Em cada colmeia, as abelhas dividem-se em 3 grupos. Esses grupos são, então olha lá, então foram aquelas que nós falamos agora ali em cima, ó. Então, tem a abelha rainha, as abelhas operárias e os zangões. As abelhas, assim como nós também, ela é dividida em partes, E tem as partes do corpo da abelha. Então, vamos conhecer algumas partes do corpinho da abelha, ó. Aqui nós temos as antenas, a cabeça e os olhos, ó. Os olhos são compostos. Aqui nós temos a parte do tórax, E no tórax vai ter o quê? As asas e também as pernas. Olha, observe que vai sair as pernas tudo da parte do tórax.
o abdômen, que é essa parte maior aqui, e as pernas articuladas. Pernas articuladas é porque elas conseguem se mover, que nem nosso dedo, ó. Nosso dedo é articulado, ele consegue se mexer em várias partes. Se ele não fosse articulado, ele não mexeria. Então, por ser articulado é que vai permitir que a perninha da abelha ela se mexa em vários lugares diferentes, tá? E aqui atrás nós temos o ferrão. Olhando a abelha, né, por um outro ângulo, né? Então vamos recordar o que nós falamos. Olhem lá, a cabeça, aqui as antenas, essa parte aqui que é o tórax e essa grandona aqui que é o abdômen. Aqui nós temos as asas. A abelha também tem uns pelos aqui, tá? E o ferrão que é aqui atrás, tá bom? Agora, no livro de vocês, na página 117 do livro Buriti Mais Português, vai ter um exercício que vai falar das abelhas, né? Só que antes está falando o quê? Comunicação oral. O que é a comunicação oral? É que nós vamos trabalhar um pouquinho, né? Como a gente já está fazendo, conhecendo um pouquinho mais das abelhas. E aqui tem 3 tópicos, né? Para a gente estar comentando e aprendendo um pouquinho mais, né? As abelhas ouvem. De que é coberto o corpo delas? Como as abelhas se defendem? Então, eu montei um esqueminha aqui para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso, para vocês chegarem à conclusão se elas ouvem, do que é coberto o corpinho delas e como que elas se defendem. Então, vamos aprender um pouquinho. Olhem lá. As abelhas ouvem? Sim, elas ouvem. Então, é através das antenas que ela vai encontrar nessas estruturas, né, do olfato, do tato e da audição. As mandíbulas são estruturas fortes, utilizadas para cortar e manipular a cera, própolis e pólen. Servem também para alimentar as larvas, limpar os favos, retirar abelhas mortas do interior da colmeia e na defesa. Então, as abelhas ouvem? Ouvem sim. Através do quê? Através das suas antenas. Então, nessa região da antena aqui, ó, ela vai ser capaz de sentir cheiro, de ter a sensação do tato, né? E também de ouvir. De que é coberto o corpo delas? Seu corpo, pequeno e duro, é coberto de pelos e tem, como todo inseto, 6 patas. As abelhas têm 2 asas, 5 olhos e partes da boca que atuam como uma longa língua. Então, olhem lá, ó. Observem que ela tem o quê? As 6 patas. Ela é um inseto. 6 patas, né? Ou 3 pares de patas. Ó, 1, 2, 3. Como as abelhas se defendem? Pelo senso comum, abelhas sem ferrão são inofensivos, capazes de se defender. Um estudo de universidades paulistas mostrou o oposto, que a mordida delas dói menos que a ferroada de uma abelha doméstica, mas pode ser suficiente para defender a colônia afastando seu agressor. Então, as abelhas, mesmo aquelas que não têm o ferrão, né, que a gente poderia considerar assim, ela não pica, ela não vai fazer nada. Mas atualmente já tem estudos comprovando que uma mordida dela não vai ser como uma ferroada, né, de uma abelha doméstica, mas já é suficiente para proteger a colônia, o ninho, né, ali da colmeia, do agressor. As abelhas apresentam uma estratégia de defesa de seus ninhos, diferente da observada em outras espécies de insetos sociais. Além de guardas posicionadas na entrada, as colônias dessa espécie também contam com abelhas guardiãs, pairadas próximas à abertura do ninho. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês entenderem isso que eu estou falando. Olhem lá. Aqui, ó, as abelhas estão todas em volta do ninho. Olha aqui, algumas pairadas, né, sobrevoando.
E qual que é o objetivo? É proteger. Mas se alguém vem para fazer alguma coisa, né, ou de forma que elas se sintam ameaçadas, então elas vão utilizar do seu ferrão, né, elas vão ferroar, ou até mesmo aquelas que não têm o ferrão, elas vão poder morder, né? Mas o objetivo é qual? Defender o ninho. Então, olhem lá, como as abelhas se defendem, né? Então, elas utilizam estratégias de defesas para cuidarem dos seus ninhos e, se preciso, ferroando o agressor, para aquelas que tiverem ferrão, né? Então, o que vocês vão fazer? Aqui no exercício número 1, nós já falamos, né, sobre a abelha. Então, as abelhas ouvem? Então, vocês vão colocar aqui, sim. De que é coberto o corpo delas? De pelos. Como as abelhas se defendem? Nós acabamos de ver, né? Elas utilizam de estratégias, né? Olhem lá, ó. Para cuidar dos seus ninhos. E se preciso for, elas vão fazer o quê? Ferroar o agressor, tá? Agora aqui, vocês vão colocar o nome das partes da abelha, tá? Observem direitinho onde que tá a setinha e completem aqui de acordo com a explicação que eu dei para vocês agora. Acrescente uma informação sobre a parte da abelha que você achou mais interessante. Então, essa resposta é pessoal. Vocês vão ver a parte que vocês mais acharem interessante da abelha e vão colocar aqui, tá bom? Autoavaliação. Autoavaliação é quando a gente faz uma avaliação nossa, tá? Por isso que chama autoavaliação. Então, olha lá. Entendi as explicações dadas e o esquema? Se vocês entenderam, vocês vão marcar no joinha. Se vocês não entenderam, vocês vão colocar aquela mãozinha indicando para baixo, que não entendeu. Anotei as informações no esquema, vocês conseguiram anotar? Se conseguiram, assinalem aqui. Contei aos colegas uma informação interessante? Então, no caso, como nós não estamos em aula presencial, né, nós não pudemos fazer uma roda de conversa, porque na sala dava para a gente conversar sobre diversos temas, né? E esse seria um tema interessante para eu também estar ouvindo cada um de vocês, porque de repente tinha alguma criança dentro da sala que tinha informações de abelhas e poderia até dar uma aula para a gente, né? Mas, como a gente não está na sala, então vocês não têm como compartilhar esse momento com os colegas, né? Mas nós vamos fazer diferente. Se vocês, daquilo que vocês aprenderam um pouquinho, né? Porque eu não falei muita coisa da abelha, mas daquilo que vocês aprenderam, o que vocês podem fazer? Tentar passar, né, um pouquinho para alguém da casa, ou contar, olha, lá na colmeia tem a rainha, tem o zangão, tem as operárias. Se vocês conseguirem falar para alguém da casa de vocês, isso significa que vocês conseguiram transmitir essa informação, né? Vocês conseguiram passar uma informação interessante para alguém. Se vocês conseguirem passar, vocês assinalem aqui. Se não, vocês coloquem aqui, tá bom? No caderninho, então, nós vamos trabalhar o mesmo tema hoje, tá? Que já está lá no planejamento. Vocês vão fazer o cabeçalho. E aqui na ortografia, vai ser a ortografia da palavra abelhas, né? Porque é o tema que nós estamos trabalhando hoje. Então, abelhas. Esse lhas, ele é formado pela família do LH e pela família do as, es, is, os, us. Então, aqui, juntando essas duas sílabas, eu formo uma única sílaba. Então, vamos ver. A, E, I, O, U, ão. Ba, be, bi, bo, bu, bão. Vamos ler, vamos lá. Lhá, lhe, li, lho, lhu, lhão. As, es, is, os, us. Vamos formar a palavrinha agora, ó. Abelhas. O lhá com o as vai formar o lhás. Abelhas.
Aqui na palavrinha, ó, abelha, a primeira letra começa com A e a última letra também começa com A, ó. Primeira e última letra da palavra é a letrinha A. Eu coloquei aqui a palavrinha de letra cursiva para a gente estar aprendendo, tá? Só que a letrinha cursiva que eu tenho aqui no meu computador, o B, ele tá separado da letrinha E, mas não é assim que escreve, tá? Aqui a gente não pode tirar o lápis. Então, quando vocês fizerem aqui a barriguinha do B, vocês já dão o lacinho do E junto. Não escrevam separado aqui não, tá? Porque aqui tá errado. Então, vocês vão daqui do banquinho da letrinha B, ó, vocês já vão sair a letrinha E e vão formar a palavrinha abelha. A palavrinha abelha, ela tem 6 letrinhas. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Vamos separar as sílabas para a gente ver? Abelha. Abelha. Então, a palavrinha abelha, ela tem 3 sílabas. E nós já aprendemos que quando tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Agora, vocês vão formar uma frase, né, sobre a abelha. Alguma coisa que vocês gostaram da explicação, vocês vão escrever aqui e formar uma frase. O banco de palavras hoje vai ser relacionada às sílabas que nós aprendemos da palavrinha abelhas. Então, ó, abelhas. Então, nós vamos pegar essas famílias silábicas, né? Aqui no caso da letra A, do babebibobu, lha, lhe, li, lholhu, as, es, is, os, us. Então, vamos ler? É importante que todo mundo leia para poder aprender as palavrinhas. Então, vamos lá. Aluguel, ajuda, assado, artista, atividade, banana, berinjela, bicho, bota, bucha, calha, alheio, velhice, repolho, orelhudo, astronauta, estrela, isca, ostra, justiça. Agora, nós vamos passar para a matemática. Hoje nós não teremos matemática no livro, tá? Em português é só aquela folhinha mesmo. E em matemática, nós vamos, então, recordar os numerais do 200 até o 300. Vamos recordar um pouquinho dessa semana, né? Nós fizemos primeiro do 0 até o 100, chegamos ao 100. Então, o 100, ele vale uma centena, porque aqui eu tenho 100 unidades e tenho 10 dezenas, tá bom? Que vai formar uma centena. Aí, na aula de ontem, nós vimos do 100 até o 200. Então, aqui eu tenho 2 centenas, ó. Uma centena, outra centena. 2 centenas, 200. E hoje, dos 200, nós vamos acrescentar mais uma barrinha e vamos chegar ao 300. Então, vamos lá. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer no caderninho a família do número 200, do 210, a família do 220, do 230, do 240, 250, 260, 270, 280, 290 e vão parar no 300, tá bom? Agora, nós vamos registrar no caderninho, né, o nome dos números, seguindo aquela sequência padrão de 10 em 10. Então, 200, vamos ler
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 e 300. E essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a todos uma boa semana e vou colocar lá no grupo de estudo para vocês a correção das nossas tarefinhas de hoje, tá bom? Aproveitem o final de semana, brinquem bastante, descansem, tá? E segunda-feira a gente está de volta. Um grande beijo e até segunda.